Estamos aqui neste podcast Mar da Consciência com meu querido, respeitadíssimo Jorge Roseno. Querido, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Em Portugal. Pois é, uma satisfação enorme estar aqui nesse convite assim, tão especial e estar dividindo o palco com criaturas assim, extremamente ímpares, de uma energia muito massa, né? E essa energia é muito massa porque essa energia está em você e você consegue congregar essas pessoas para estar aqui conosco. Está né? em nós. Vivendo no mar. Jorge, eu queria saber de você que trabalha como Babalorixá. Babalorixá é um cientista. Você é um cara que tem muitas formações. Você é bem eclético. Você não se encaixa em padrões. Uhum. Né? A gente estava discutindo isso há pouco, né? Isso é maravilhoso. Porque isso é consciência. E a pergunta que eu faço é: o quão é importante nesse momento as pessoas olharem para essa expansão da consciência, não só despertar, mas expandir? Tem uma coisa que é bem interessante quando você fala que eu sou uma pessoa plural. A minha formação é realmente muito plural. Eu venho de turismo, hotelaria, ciência política, design antropológico, história e a própria minha vivência de religiosidade é 36 anos. Então, quando eu olho para esse momento do despertar, eu olho que é a grande possibilidade que o homem tem para integrar a algo que ele acha que não tem. Então, é um mergulho em si mesmo. Então, quando eu mergulho nas minhas habilidades e competências, eu começo a ver uma possibilidade até então que eu não via antes. Né? E isso vai depender de grau de escolaridade. É o verbo sentir conjugado para você. O que é que você sente? O que é que você é? Para onde você vai? O que é que você vai fazer agora? Então, o planeta está trazendo esse movimento. Então, ter esses vários olhares e não entrar nesses dogmas dos padrões sociais, talvez seja um dos caminhos mais palpáveis para você realmente se conhecer e sair da dor. Porque quando eu vou questionar muita coisa dentro do meu padrão de vida, por que isso? E questionar com revolta, eu fico mais no limbo. Mas quando eu questiono, o que é que pode melhorar a partir disso na minha vida? Né? O que é que eu posso trazer de contribuição para o planeta e o universo? Porque eu faço parte do todo, eu não sou um olhar fora, isolado. Eu sou um olhar integrado. Então, quando você começa a descobrir que o meio ambiente é você e que você está na célula-mãe chamada Terra, que é esse feminino, você começa a entender que, independente do seu gênero, você tem que respeitar esse feminino, porque é o feminino que rege o momento da Terra agora. Assim que sou eu. Meu Deus. Eu vou perguntar o que mais. Eu estou perdida em tantas nomenclaturas, em tantas consciências, que eu fui na nuvem agora. Soltei. Você falou sobre muitas coisas interessantes, né? Os questionamentos internos, parece que a gente está num momento, né? O ser humano, a humanidade, né? Sim. Primeiro ele buscou conhecimento. Abreviando a história da humanidade. Sim. Buscou muito conhecimento. Conhecimento. Quem tinha conhecimento tinha poder. Uhum. Depois a gente acessou a tecnologia. Tecnologia com conhecimento. E agora parece que a gente está buscando dizer assim, quem sou eu? Uhum. O que é que eu vim fazer? Pois é justamente. Você percebe isso? Claro, é a consciência do propósito. E a consciência do propósito eu só vou começar a ter a partir do momento que eu entendo quem eu sou. E quem eu sou não vai ser certificado acadêmico não, velho. Isso. Vai ser a vivência que eu tenho de olhar para o outro, porque o outro sou eu. É o processo de empatia, no sentido de entender que todos nós somos únicos em todos. Então você está em mim, eu estou em você e está todo mundo conectado. Porque existe uma força que é um ponto de interseção, né? Olhando pela lógica da matemática, você vai entender que eu estou conectado com você por um parâmetro energético. Há uma ressonância, é um ponto de congruência. Justamente. Então, é origem e ressonância. Então, você traz uma origem, ressoa em mim, eu trago uma origem, ressoa em você. E quando eu começo a entender esses fios de intervalos que na matemática geralmente a gente usa na progressão aritmética, na progressão geométrica, você começa a entender aonde está você nesse intervalo. E é um intervalo energético, é um campo eletromagnético que atrai, que comunga e que prospera. E prosperar justamente quando as duas criaturas se encontram e falam a mesma língua e muitas vezes sem conhecer. E aí eu quero trazer um exemplo muito massa desse movimento. Estou numa vibe muito louca aqui, vai tomando. Vai, que eu não quero cortar. E aí, pessoal, hoje na abertura a pessoa que trouxe a astrologia, que eu esqueci o nome dela. Marisa, maravilhosa. Marisa, pronto. Quando Marisa começou a falar, eu disse, essa mulher vai falar da minha palestra, bicho, eu não acredito não. Aí, de repente, ela começou a falar, mas ela deu um arcabouço, porque o mar da consciência, na verdade,
é uma linha do tempo que as pessoas, que todos nós vamos entrando em conexão com o seu DNA. E quando ela fala da astrologia, a gente está falando do cosmo. Então ela abre o evento com o cosmo. Então, lógico que ele ia falar do todo, porque o cosmo é todo, né? E aí tem uma amiga minha que é astróloga também, Cacá Travassos, que ela diz o seguinte: quando a gente está olhando para as estrelas, a gente se conecta conosco. Então é uma dica, né? Porque nós somos seres visitantes, nós somos passantes, nós não somos definitivos nessa Terra. Isso já dá mais leveza, né? Com certeza, para dizer assim, eu não sou motorista só não, eu sou passageiro, agora eu sou motorista de mim, sou eu que me descubro. E aí quando a gente começa a se descobrir, e é esse feminino, né, que eu quero pedir a benção a Anderson Peixoto, a Fátima Nunes, a minha mãe de santo, Ana de Aganju, não é? Olhar para esse feminino, que é esse feminino que muitos de nós, muitas vezes, esquecemos, e é onde está, talvez, a caixinha preta, que nossa amiga, recentemente, na palestra agora, antes do almoço, falou, é a caixa preta. A caixa preta deve estar acoplada no feminino, porque o feminino, ele vai com a missão da cabaça, segundo as tradições afrodescendentes, né? A cabaça só quem tem a mulher, né? E ainda tem um outro adendo com relação a isso. Quando você fala em chakras, você vai ver os 7 chakras, e a mulher por si só tem 2 chakras a mais do que o homem, que é o processo da amamentação. Sim. É o chakra da mama. Então, ela amamenta. Então, assim, para que eu me construa como homem, eu tenho que respeitar que eu vim de uma mulher. Uau, até porque você tem um feminino dentro de você. Claro, e se eu não conseguir olhar isso, eu vou ser sempre duro, forte, e vou sempre utilizar de quê? De doenças como artrite, artrose, e coração, etc. E todo. Agora, quando eu aceito o meu feminino, sem traumas, nem negociatas no sentido de burlar esse feminino, eu fico mais inteiro comigo. E quando eu fico mais inteiro comigo, eu chamo mais pessoas inteiras para comigo. Então, é uma coisa que parece ser muito fácil, mas é muito, talvez, difícil, desafiador. Eu quero trabalhar com essa palavra desafiador. Por quê? Porque quando eu me desafio, eu crio uma outra proposta de um olhar para mim. Você vai entender o choro da criança lá atrás, você vai entender aquele trabalho que não deu certo, aquele amor que não foi correspondido, aquele amor... Então, esses traumas, eles começam a sair, a vir à tona, para que você entenda. E você vai entender isso pela sensação. Então, a gente tem no nosso corpo, o nosso lado esquerdo, que é da emoção, que aí, basicamente, a gente já tem isso, né? Porque o coração é o grande centro motriz disso, e a racionalidade vem do lado direito. Certo? Então, é a ação do fazer. Mas eu só posso fazer alguma coisa quando eu estou movido pela emoção do fazer. E aí a gente vai entrar num princípio de uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos meus anos trabalhando com empreendedorismo, que é: quando eu quero ser o ser criativo, eu penso, observo, escrevo, avalio e efetivo. A forma de pensar vai vir do feminino. Analisar também. Aí quando eu vou efetivar, o analisar e o efetivar, que são esses 2 verbos finais, eu vou realmente trabalhar o masculino. Por quê? Esse feminino já me deu chão para eu ir. Então eu vou ter um olhar mais apurado, eu vou ser mais assertivo, eu vou saber quem é que vem comigo. E aí, nesse olhar do analisar para efetivar, eu posso utilizar um método do espiral. Quem é que está em torno dessa minha ideia que pode me ajudar? E aí eu vou crescendo. Agora, se eu não tiver o olhar do feminino antes, eu vou pegar esse espiral e vou tender a vir para baixo. Eu vou chamar gente que não tem nada a ver comigo e eu fico mais enrolado no processo. É sobre isso. Enquanto a gente se enrola no processo, né? Pois é. Porque o feminino está muito ligado ao sentir, né? À intuição. E quando a gente nega essa intuição, e é por isso que a gente... Não é que a gente erra, a gente se perde. Sim. A gente retarda o acesso àquele ponto, que são vários pontos. E tem uma coisa que é bem interessante, que eu digo que a gente, quando torna-se consciente, é porque a gente passou de ano. E o tornar consciência é eu entender o que aconteceu comigo. Massa. Então, o entender me projeta a gente para um outro movimento, né? E vai para outra esfera, vai para outra história. Agora, enquanto eu não chegar a essa consciência... Enquanto não ficar claro para você, você vai ficar batendo cabeça. Pois é. E uma indagação que talvez seja interessante para contribuir aí com a galera é: quem eu sou? O que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, só sai essa pergunta aqui hoje nesse podcast. Você acredita? Isso é o mar, pô. É o DNA do mar. É questionar para mudar.
Eu quase uma charge política, questionar para mudar. Vote, Jorge. Pois é, vote todos que estão aqui palestrando e aprendendo, né? Porque o mar é... E o que eu acho interessante nesse processo, Ana, me permita, é que o mar dá a gente as duas posições, a de ser aprendiz e ser professor, ou vivenciador de histórias. Então, estar no mar trocando essas ideias, essas coisas muito massa, né? E a gente fez basicamente uma terapia de grupo, se assim a gente puder chamar, na hora do almoço, cada um conversando uma coisa, e cada um foi crescendo nessa bolha, é muito rico, né? Nessa riqueza. E eu acho que é muito massa estar aqui. E é muito bom surfar nessa onda chamada mar. É bom demais, né? De vez em quando é o mar que arrebenta. Mas ele alimenta, sustenta e dá consciência, né? Isso é importante. Ô, Jorge, fala um pouquinho do seu trabalho, das suas ferramentas, né? Ligado a essa expansão da consciência, por você ser um palestrante do Mar da Consciência, estamos na segunda edição e você está aqui conosco. Com certeza. Então, a sua energia já bem assentada nesse mar. Fala das suas ferramentas. Na verdade, eu trabalho no Centro Terapêutico Vieses do Ser, né, no Centro Holístico Vieses do Ser. Lá a gente trabalha com biomagnetismo, bioenergética, reiki, agora liberação de memórias celulares, egrégoras sistêmicas, mapeamentos sistêmicos. Então a gente trabalha ferramentas que vai trabalhar o corpo físico, mental, emocional, vibracional, né? Espiritual, dimensional, espacial. Porque quando eu olho para o corpo, aliás, quando nós olhamos para o corpo vai estar 7 dimensões, que a gente vai olhar para isso. Vai ter 7 dimensões que vão se correlacionar com 7 planetas, que tem a ver com as 7 camadas eletromagnéticas, KLMNOPQ. Então, muitas vezes, a possível patologia, seja ela de qualquer ordem desse corpo, ela vai estar numa camada N lá atrás. Então, é uma patologia transgeracional. Então, o terapeuta sistêmico, ele tem ferramentas para ir lá, olhar, entender e, de repente, pedir para que saia dali, né? Através de processos como a barra de Axe, da comando, da facilitação, para que essa energia vá embora. Porque a gente vai ter na nossa caixa preta, né? Utilizando esse movimento da palestrante passada, várias informações de acordos, de agendas ocultas, de contrato de fidelidade, contrato de sangue, em toda a nossa existência. E muitas vezes você está honrando algo que você não precisa mais honrar. E é justamente por isso, você tem que mergulhar em você, no sentir. E o sentir é feminino. Então, se você não chega a entender e aceitar que você é feminino, mesmo sendo homem, né? Ou sendo uma mulher que tem uma energia yang muito forte, entender que precisa mais buscar essa questão do feminino, tudo fica muito confuso e fica tudo muito enrolado, na verdade. É um processo. É um processo e é um dia cada vez. E me fala desse livro, Raízes do Corpo. Que massa. Esse livro, na verdade, ele é um braço da dissertação, né? Religiosidade afrodescendente, inovação, design, nas plataformas digitais a partir do Covid-19, que foi um trabalho feito no mestrado de design antropológico que eu fiz, e ele nasce aí com essa figura, com essa imagem emblemática de Oswaldo Azevedo, né, que é de Ogum, né, a contracapa é de Oxum, e esse livro, na verdade, ele vai trazer a reflexão da Covid para a sociedade. Né? O que é que mudou na sociedade? Então a gente traz aí muito um processo de religiosidade, né, entendimento da cultura da matriz africana, né, e indígena também, e também entender que todo o território ele vai ter suas marcas e vai ter seus campos energéticos que vão influenciar também no corpo humano, na nossa vivência. Um exemplo, você compra uma casa e acha que é dono da casa. Sim, beleza, mas ali mora vários registros que você nem sabe o que é. E de repente, quando você começa a morar na casa, as coisas desandam, não sei o quê. Você só mora ali, você tem que pedir licença a ela. Sim. Né? Porque existe uma egrégora já montada ali. Então, assim, eu aconselho a vocês que todas as pessoas, todos os lugares que você for, peça licença para entrar. Porque ali tem muitos moradores. Né? Anteriores. E aí esse livro trata disso, e junto a esse movimento, né, do consultório que eu tenho, eu sou babalorixá, né? Eu já estou na religião há 36 anos, já tenho 18 anos como babalorixá, e esse livro, na verdade, é um livro que é contemplado pelo projeto de lei Mangilda de Ogum, né, na categoria de produção literária, juntamente com oficinas e rodas de conversas,
que toda essa renda arrecadada desse livro vai ser para a construção do novo espaço terapêutico de Ogum, não é? O espaço religioso de Ogum, inclusive, vai ter o espaço terapêutico, que é para atender pessoas carentes que não podem pagar pela terapia. Então, nosso terreno vai ser em Aldeia, né, que fica mais ou menos uns 12 quilômetros de Recife, no município de São Lourenço, e a gente vai construir, e junto a essa construção do espaço religioso, a gente vai ter salas para atender a população carente. Maravilha. Né? Com certeza. Quem então, sabe eu não vou lá. Com certeza, vamos embora, firme e forte, contente, só no azul do mar. Jorge, deixa aqui para você. Eu sempre estou perguntando isso. Você tem o seu movimento, né? Você tem sua escola, tem as pessoas que estão atreladas a você. Mas o Mar da Consciência, o que é para você? Ele é mais um projeto. Ele não é o melhor, nem o maior, nem o menor. Mas o que é o mar? Você que acompanhou desde o nascimento. Eu acho que olhar o mar hoje é olhar o corpo, na verdade, sabe? Porque eu acho que o mar, a proposta do mar, ele entra ele tem uma essência própria, né? Ele tem um cheiro próprio, ele tem um processo sensorial muito profundo, né? Porque quando a gente fala de mar, a gente muitas vezes vai imaginar o mar até, digamos assim, só aquela parte superficial. Mas o mar da consciência é algo muito mais profundo, porque ela entra no processo sensorial. E o sensorial vai trabalhar o cognitivo vai trabalhar os chakras. Então, assim, estar no movimento do mar é o alinhamento, é o ancoramento, é a certeza que você não está fazendo nada errado no sentido de dizer, não, eu estou no meu propósito. Então, quem está no mar está no seu propósito. Então, o mar é aquela velha história. Eu estou na nave, né? É a nave, digamos assim, e dizer assim, ó, venha para cá, que a gente não está na superficialidade, a gente está nas profundidades. Se você quiser vir, o convite é feito. É um convite. Pois é, então, quem porventura ainda não entrou nesse mar, procure participar desse mar, acompanhar as entrevistas dos palestrantes, dos podcasts que tem, etc e tal, porque é algo tão profundo, tão questionador, que com certeza, se você parar para assistir, você vai estar dentro e o mar vai chamar você, vai convidar e vai escolher você, né? Ele vai convidar você. Agora, se você demora muito, ele vai embora. Ele vai, feito a maré. Quando você olhou, secou, só ficou areia. Oi, e aí, como é que fica isso? Jorge, ele tem muito assunto, mas deixa aqui um recado para as pessoas que estão buscando despertar a consciência, e é tanta informação muitas vezes, você que é de algum da tecnologia, você sabe o quanto essa ferramenta tecnológica, né, que a gente tem na mão, o celular, ela nutre, mas ela mais que distrai. E consciência não é distração, é estado de presença. É evolução, né? Não é? É estado de presença e escolha. Então deixa aqui um recado para as pessoas que estão assim, meu Deus, para onde eu vou? A partir do meu ori e o meu orixá, Ogum, eu oriento vocês, eu convido vocês a fazer o seguinte: selecione o que você vai ouvir e o que você vai ler, não é? E não entre nesses movimentos de novidades para criar nuvens de fumaça para você se despertar. O que é que você quer para a sua vida? Onde é que você está, como está e para onde você vai? São 3 perguntas básicas. Se você fizer isso, você já começa a alinhar e já começa a chamar o mar cada vez mais para você. Beleza? E Jorge, vai junto. Beijo. Axé. Axé. Obrigada.